Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Então, a gente vai ter uma aula agora, uma videoaula sobre o tema enterobíase ou oxiurose, tá? Essa parasitose é muito comum no Brasil. E se vocês se lembrarem um pouco, o nome popular dessa doença é oxiurus. Com certeza, todos vocês já devem ter ouvido falar em oxiurus, que é um parasito que causa um sintoma muito singular, que é a coceira, o prurido anal. Então, principalmente em crianças, esse sintoma é muito comum e é uma parasitose muito comum, tá bom? Então, o nome científico da parasitose é enterobíase, como vocês podem ver aqui no cursor. O nome do parasito é Enterobius vermicularis, então esse é o nome científico, e o nome popular é o oxiuro, ou oxiurus, tá bom? É uma verminose intestinal que habita o nosso intestino grosso. Eu tenho falado com vocês em termos de verminoses que quase sempre os vermes habitam o nosso intestino delgado. Porém, nessa parasitose enterobíase ou oxiurose, o parasito vai permanecer no intestino grosso, tá bom? É uma infecção benigna, mas ela é bem incômoda pelo intenso prurido anal. Então, como eu já disse para vocês, o principal sintoma dela é o prurido anal. Aqui nós temos fotos, né, do parasito, são fotos verdadeiras. E uma característica morfológica muito importante desse parasita, eu estou aqui circulando com o cursor, são as asas cefálicas. Então, tem uma asa aqui à direita e outra asa aqui à esquerda, tá bom? Então, essa é uma característica exclusiva do Enterobius vermicularis, possuir essa asa cefálica. Bom, eu já tinha comentado com vocês também que geralmente na parasitologia a fêmea é maior do que o macho. Então, no caso do Enterobius vermicularis, a fêmea possui até 1 centímetro de tamanho, ou seja, ele pode ser visto a olho nu, e o macho tem apenas de 3 a 5 milímetros. Aí já quase que não é possível mais a gente conseguir enxergar, tá bom? Uma outra característica é que esse parasita tem uma cutícula branca, brilhante e estriada. Então, aqui no fundo, olha, dá para a gente ver o parasito adulto, uma foto real de microscopia óptica, e a gente consegue ver realmente essa cutícula branca e como esse parasito brilha. Bom, falando um pouquinho dos ovos agora, observem as fotos, tá? Então, esse é um ovo de Enterobius vermicularis. Aqui na direita nós temos o ovo larvado do Enterobius vermicularis, ok? Como vocês podem perceber, não existe uma característica tão acentuada quanto aquela que a gente via, por exemplo, no Schistosoma mansoni, que tinha aquela espícula lateral, como a gente viu também com Ascaris lumbricoides, que tinha aquela membrana mamilonada. O ovo de Enterobius pode ser identificado, ele tem o seu conteúdo aqui, né, a larva já aqui dentro, e tem um espaço entre a sua casca externa e a larva. Bom, falando um pouquinho do ciclo biológico dessa doença, é um ciclo muito simples, tá bom? Como vocês podem ver aqui nas imagens, né? Os ovos larvados já saem nas fezes, contaminam o meio ambiente, tá bom? E aí, como que se dá a infecção? Nós precisamos ingerir água ou alimentos contaminados com o ovo. Então, o homem ingere os ovos, esses ovos vão passar pelo nosso sistema digestivo, ok? Aqui no nosso intestino delgado é onde o ovo eclode e então a larva é liberada, mas a maturação do macho e da fêmea, olha aqui, os dois adultos, macho e fêmea, os indivíduos vermes adultos, estarão no nosso intestino grosso, aqui em amarelo, olha. Então, não mais no intestino delgado, no intestino grosso, que esses vermes adultos vão permanecer, vão fazer a cópula e vão liberar os ovos, ok? E os ovos, então, vão ser liberados nas fezes. Olha, uma informação importante. Da ingestão até a maturação no intestino levam de 1 a 2 meses, tá? Então, é um período longo aí para que os ovos comecem a sair nas fezes.
Em relação ainda ao ciclo evolutivo, como eu já disse, os vermes adultos habitam o intestino grosso humano e as imediações. Os machos e as fêmeas vivem aderidos à mucosa ou livre na cavidade do intestino grosso, ok? As fêmeas fecundadas migram para o reto para realizar a postura dos ovos. E quantos ovos saem dessas fêmeas? De 5.000 a 16.000 ovos, ok? E então completa-se o ciclo de vida do parasito, que logo morrerá em no máximo 50 dias. Então, essas são informações importantes sobre esse parasito. Bom, gente, o que o parasito causa? Qual é a patologia e a sintomatologia dessa doença? Esses parasitos provocam pequenas erosões na mucosa nos pontos de fixação. Como eu sempre falo com vocês, os parasitos causam uma reação inflamatória no intestino ou em qualquer outro local em que eles estejam aderidos, tá bom? O grande número de parasitas vai determinar essa inflamação, ou seja, a resposta inflamatória, ela é um efeito da presença do parasito naquele tecido. E a inflamação que vem para tentar combater o parasito acaba lesando também os nossos tecidos. Geralmente, a doença, ela é assintomática, mas quando tem sintomas, o sintoma mais frequente é o prurido anal, que é a coceira, a margem do ânus avermelhada, congestionada, ela pode ficar recoberta por muco, por vezes sanguinolento, podem acontecer lesões na mucosa retal, e o prurido intenso, a coceira, abre caminho para infecções bacterianas, ok? Ou seja, já existem bactérias que habitam todo o nosso trato intestinal, e na presença de pequenas lesões, essas bactérias podem se acumular ali e causar infecções. Bom, o diagnóstico, gente, eu sempre falo para vocês que o diagnóstico das parasitoses, o padrão ouro, é sempre aquele exame de fezes, né? O exame parasitológico de fezes, pelo método de sedimentação. Nesse caso aqui, ele não é o mais indicado, ok? O método mais indicado para essa parasitose é aplicar sobre a pele da região perianal uma fita adesiva transparente, depois remover, colar sobre uma lâmina de microscopia. Por que isso? Olhem só essa imagem aqui. Porque dessa forma, como os parasitos vão estar na região anal, o melhor diagnóstico, principalmente em crianças, é quando você consegue colar essa fita e os parasitos vão se aderir ali naquela fita. E aí, então, você volta para o laboratório, né? Cola essa fita numa lâmina para que possa ser observada ao microscópio. E aí, então, você vai poder identificar os vermes, tá bom, gente? Ou então, os ovos. Bom, o tratamento dessa doença é o albendazol ou o mebendazol, que são medicamentos de amplo espectro, né, que eu já disse para vocês também que podem ser utilizados para diversas parasitoses, tá bom? Então, gente, essa parte da doença enterobiose, né, o oxiuro, o principal sintoma é a coceira anal, tá bom? E é um parasito muito comum, principalmente entre as crianças. Uma coisa que eu queria ressaltar para vocês, é que as crianças muitas vezes ficam inquietas. E é importante que a gente que vai lidar com a área de saúde preste atenção nos sintomas de uma criança. Muitas vezes a inquietude de uma criança é proveniente de um sintoma de alguma doença. Por exemplo, essa. Como o ânus da criança apresenta uma coceira, ela às vezes não sabe falar, não sabe dizer o que está acontecendo e ela fica muito inquieta. Então, nós que somos da área de saúde, devemos estar atentos a essa questão da enterobiose para crianças, tá bom? Bom, então eu vou finalizar a apresentação da enterobiose e vamos passar então para o próximo parasito, que é o nosso Trichuris trichiura. São duas aulas pequenas. Então, falando um pouquinho desse parasito, né, a sua classificação. Ele é um verme, o nome científico dele é Trichuris trichiura, tá? Guardem esse nome, se escreve Trichuris trichiura, ok? Passando para o próximo slide, nós temos então características
principais desse verme, né? Ele provoca parasitismo com manifestações discretas, uma diarreia manifesta-se eventualmente, e o principal sintoma dessa parasitose é a presença de um prolapso retal. Daqui a pouco eu vou mostrar as fotos. A foto de um prolapso retal não é muito bonita, tá? Mas é um sintoma muito sério que pode acontecer em casos graves da doença, quando a pessoa não consegue tratar aquele sintoma, ok? Passando para o próximo slide. Então, aqui nós temos uma foto do parasito adulto, ele é longo, e nós podemos perceber que a parte anterior do parasito, onde tem a cabeça dele, é mais delgada que a parte posterior, que é essa parte final aqui do parasito, tá? Uma característica interessante dele é que ele fica enovelado aqui na sua parte mediana. O parasito fica enovelado e nós chamamos esse efeito de efeito chicote, tá bom? Isso é uma característica do Trichuris trichiura. Bom, aqui nós temos o ovo desse parasito. Ele é um ovo muito marcante pela presença de 2 opérculos, tá bom? Então está aqui o opérculo. Tenho aqui circulando, olha, um opérculo à esquerda e um outro opérculo à direita. Gente, não tem erro. Quando você olhar ao microscópio e vir um ovo com esses 2 opérculos nas extremidades diametralmente opostas, é um ovo de Trichuris trichiura. Aqui só para comparar, olha, no número 1 nós temos um ovo de Trichuris trichiura, dá para perceber direitinho nas extremidades os opérculos. E aqui no número 2 nós temos um ovo de Ancylostomídeo, que foi uma das nossas aulas passadas. Olha a diferença de tamanho, tá? Então, na parasitologia é importante a gente observar isso, porque o ovo de Ancylostomídeo é um dos maiores ovos que existem. Então, a gente pode fazer essa comparação e comprovar o diagnóstico, ok? Bom, a morfologia desse verme, né? Quais são as formas evolutivas dele? Nós temos a larva, como eu sempre falei com vocês, a larva é a estrutura que eclode do ovo, né? Essa larva vai crescer, vai se nutrir dentro do corpo humano e vai virar o verme adulto. Essa larva vai se diferenciar ou em verme macho ou em verme fêmea, tá bom? E nós temos um ovo, como eu já disse, em formato ovoide, com opérculo em cada extremidade. E o hospedeiro dessa parasitose é apenas o homem, ok? Então, é um ciclo monoxênico, ou seja, apenas um hospedeiro vai estar presente nessa parasitose. Aqui o slide está um pouco achatado, mas dá para a gente ver. Bom, os ovos saem das fezes, da mesma maneira que o enteróbios verbiculares. Então, aqui está o ovo de Trichuris trichiura. Esses ovos saem nas fezes, eles vão contaminar a água e o meio ambiente, tá bom? Então, o homem vai ingerir água ou alimentos contaminados com o ovo de Trichuris trichiura. Esses ovos vão eclodir no intestino delgado e, assim como na última doença que nós vimos, na enterobiose, os vermes adultos vão habitar o intestino grosso, tá bom? Então, tanto enteróbios vermiculares quanto Trichuris trichiura habitam o intestino grosso do ser humano. Aqui no intestino grosso, essa larva, né, vai se diferenciar em verme adulto. Aqui a gente pode ver a foto desse verme adulto. E então, esse verme adulto vai fazer a cópula, né, o macho e a fêmea vão fazer a cópula, e eles vão, então, liberar os ovos através das fezes. Então, aqui são informações que eu já disse, né, o ciclo é do tipo monoxênico, porque tem apenas um hospedeiro. Os ovos são eliminados com as fezes, ok? Uma informação importante, o embrionamento dos parasitas é externo. Ou seja, no caso de Trichuris trichiura, o ovo não sai embrionado, ele sai nas fezes e no meio ambiente, com temperatura alta, calor, umidade, é que esse ovo se torna embrionado, ok? A larva infectante forma-se no interior do ovo e ali permanece. A ingestão do ovo com a larva infectante por parte do homem, ok? E o desenvolvimento da larva nas criptas secais, ou seja, no intestino grosso. Depois ocorre o acasalamento de parasitas adultos e a ovipostura, que é a liberação
dos ovos, tá? E esse processo de período pré-patente leva até 90 dias, ok? No caso dessa parasitose, os vermes adultos são euritróficos, ou seja, eles podem se alimentar de qualquer material nutritivo do ser humano. Eles não se alimentam exclusivamente de sangue, como outros parasitos vermes cães-vivos, tá bom? Em relação à infectividade, os ovos são infectantes por longos períodos. O número de parasitos normalmente é pequeno, e o peridomicílio é o local importante de infecção em áreas de alta endemicidade. Como eu sempre falo com vocês, as regiões carentes, né, que não possuem saneamento básico, são as regiões de maior incidência dessas parasitoses, que são veiculadas pela rota fecal oral, ok? Bom, falando um pouquinho da patologia dessa parasitose. Ele provoca uma inflamação da mucosa intestinal, assim como todos os parasitos, né? Interessante, gente, que esse parasito provoca um aumento da motilidade intestinal devido à liberação de toxinas pela larva. Ele causa também eosinofilia, que é o acúmulo de eosinófilos, que é uma célula do sistema imune especializada em alergias, né? E ele faz alteração da permeabilidade celular na mucosa. Aqui então está uma foto, eu sei que a foto é bem feia, mas é necessário mostrar para você. Isso é um prolapso retal. Tá? O que é um prolapso retal? É uma parte do seu tecido que veio para fora do seu corpo devido ao processo inflamatório do parasita. Então, esse indivíduo tem tricuris triquiura, né? A infecção chegou num nível muito avançado, até o caso de formar esse prolapso retal. Se vocês virem aqui, olha, estou passando o cursor bem em cima dos vermes adultos, essas como se fossem pequenos filamentos bem clarinhos, brancos, olha. Isso aqui é o verme adulto que está fazendo a infecção e que está causando esse prolapso retal, tá bom? Aqui mais uma vez, estou passando o cursor em cima do verme adulto, que dá para a gente ver perfeitamente, olha. A presença do parasito causando inflamação, causando infecção e levando ao prolapso retal. Bom, quais são os sinais e sintomas dessa parasitose? Os indivíduos com tripuríase não apresentam manifestações claras de infecção. A evolução do parasitismo pode levar a dor abdominal, flatulência e febre moderada. Diarreia com perda de peso, manifestações intensas, podem seguir-se desidratação. Constipação e tenesmo. Aqui eu chamo atenção para esse tenesmo, que é a vontade de evacuar constante, mas na verdade não é uma vontade real de evacuar. Isso é um efeito do parasito no seu intestino grosso, tá bom? E em casos graves pode haver prolapso retal, que é o que eu já mostrei para vocês. O diagnóstico é feito pelo exame parasitológico de fezes, tá? Pode ser o método de sedimentação ou de filtração. E o tratamento também mebendazol e albendazol, que são os principais medicamentos para essas parasitoses. E a epidemiologia, como eu sempre falo com vocês, são os fatores, né, que auxiliam aquela doença a permanecer sendo transmitida ao longo dos anos, tá bom? Então, o Trichuris trichiura é um parasito cosmopolita, ou seja, ele está no mundo todo. A prevalência dele está associada com ascaridíase ou ascaríase, tá? Então, onde tem ascaris nulitoides, você pode também encontrar o Trichuris trichiura. É um parasito bastante frequente nas áreas rurais e nas periferias das grandes cidades, sem saneamento básico adequado. E a medida de controle relacionada com o parasito é denominada de geoelementos. Tá bom? Gente, então é basicamente isso. Esse parasito Trichuris trichiura, como eu falei para vocês, ele tem uma característica também muito particular. Ele habita o nosso intestino grosso. Ele tem uma morfologia chamada de chicote, porque é um parasito longo, tá bom? E ele causa um prolapso retal, que é o seu principal sintoma, ok?
Qualquer dúvida em relação a essas duas parasitoses, peço que me escrevam ou me mandem no WhatsApp, ok? Um grande abraço a todos.